Bom, agora voltamos em definitivo. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite a vocês, um grande prazer ter vocês aqui essa noite para essa grande troca de conhecimento e aprendizado. Hoje temos uma pessoa muito especial para trazer, né, para nos suprir de conhecimento. Eu gostaria de lembrar a vocês que esse ambiente webinar, ele é um ambiente de interação pela sala de bate-papo. Então, por favor, vocês vão interagindo, as perguntas que vocês tiverem, as dúvidas e as perguntas que nós vamos fazer hoje durante o webinar, que vocês trabalhem com a gente aí junto para que a gente possa entender, para que no final vocês já comecem a entender um pouco, a se conhecer melhor um pouco, tá? Para quem não me conhece, eu já coloquei aí na sala de bate-papo, mas vou reforçar aqui. Eu sou Flávio Moura, sou diretor da FLM Consultoria, uma empresa fundada há 13 anos aqui, atendendo ao Alto Tietê, Grande São Paulo e Vale do Paraíba. E nós trabalhamos com serviço de tradução, interpretação, consultoria de idiomas, aulas, programas de idiomas e cultura corporativa e mapeamento comportamental. Eu sou professor, tenho 35 anos como professor, e venho trabalhando há 25 anos como tradutor e intérprete. Também sou formado em Business Management, né? E também sou um analista comportamental formado por esse especialista que vai falar com a gente hoje aqui, tá bom? Então, não vamos enrolar muito, vou trazer para vocês o Thiago Canha. O Thiago Canha vai se apresentar e vai começar a contar um pouco da história dele para a gente, para depois a gente entrar no tema de hoje, tá bom? Então, vamos receber o Thiago Canha. O Thiago Canha é um parceiro, um grande amigo, um parceiro de negócios também, né? Além de parceiro de amizade. E é muito bom a gente ter pessoas muito melhores que a gente ao nosso redor. Então, Thiago, por favor, se apresente, fale um pouco de você, depois nós vamos entrar no tema de hoje, tá bom? Boa noite, Flávio. Boa noite a todos que estão aqui na live, né? Nessa super live que o Flávio organizou aqui, e com um tema super especial, né? Que é sobre perfil comportamental, quem é você, falar sobre por que você tem alguns tipos de sentimentos, por que você se comporta de algumas formas, mas antes disso quero me apresentar. O Flávio já falou um pouco sobre mim aí. Trabalho na área de gestão de pessoas já há 10 anos, né? Fui proprietário e sou ainda proprietário de uma empresa de recrutamento e seleção. E a gente sempre fez processo seletivo, Flávio, baseado no currículo, né? O que a pessoa colocava lá, a gente determinava como esse é o perfil profissional dessa pessoa, e a gente percebeu que poderia ir além. Então, eu comecei a me especializar na área de perfil comportamental já há 7 anos. E isso foi uma virada de chave para mim quando eu fui num evento de RH e conversei com uma pessoa que estava lá fazendo uma análise de perfil comportamental, e ela me deu uma devolutiva e foi um balde de água fria, né? Muita coisa que eu precisava ouvir naquele momento. Ela foi super fraterna em me dizer o que realmente, quem era eu realmente na questão dos meus comportamentos, e virou uma chave. Eu falei, eu acho que eu posso colocar isso em processo seletivo. Não inventei isso, já é utilizado no mundo inteiro por muitas empresas, mas eu trouxe isso para a nossa região. E foi uma mudança drástica para o nosso negócio, porque a gente começou a buscar e trazer novos clientes, bons clientes, que entendiam que currículo quer dizer o que a pessoa teve na vida profissional dela, mas não diz quem é a pessoa. E tem um chavão que a gente fala até hoje, né? As empresas contratam por técnica e demitem por comportamento. E o que acontece é que a maioria das pessoas não tem clareza sobre o seu comportamento, né? Não sabem o que as faz felizes, o que os faz infelizes, não sabe o que as motiva, o que as desmotiva, e é o que a gente vai falar aqui hoje. Depois que eu trouxe isso para minha empresa, que é a Sócio Consultoria, né? A gente começou a prestar consultoria para grandes empresas, continuando o processo seletivo. Eu fundei no ano passado uma startup chamada Emprega, onde a gente faz de uma forma um pouco mais simples para pequenas empresas. Eu sou uma plataforma que conecta profissionais, mulheres de RH, analistas de perfil, a empresas de pequeno porte, e elas fazem processo seletivo para essas pequenas empresas. Sou especialista comportamental, como você disse, já formei mais de 100 pessoas como analistas. Hoje tem um curso online sobre isso também, né? Para quem quiser se tornar analista, tem esse curso de maneira online. A gente se adaptou aí à pandemia, esse momento que a gente vem passando. E é isso, estou aqui à disposição de todos para falar um pouquinho sobre o que eu sei.
O tempo é curto, mas dá para falar bastante coisa e ajudar as pessoas que querem se entender melhor. Excelente. Gente, o Thiago não falou muito dele, mas ele tem um conhecimento e tem uma, uma vontade e um propósito que é muito legal. E vem muito ao encontro do que nós na FLM também queremos fazer, tá? Eu trouxe aqui até o significado de autoconhecimento no dicionário, Thiago. Conhecimento de si mesmo, das próprias características, sentimentos, inclinações, entre outras coisas. Então, o perfil comportamental, ele dá o como, né? Ele nos ensina o como, correto? Sim, sim. Muita gente que me pergunta, né, Tiago, o que é perfil comportamental? Eu já vou entrar aqui trazendo já Perfeito. clareza sobre esse tema, né, Flávio? Muita gente confunde com personalidade. Fala, eu fiz lá um teste de personalidade. Sim, o comportamento, o seu perfil comportamental faz parte da sua personalidade, ele é uma fração da sua personalidade. A sua personalidade é formada por caráter, valores, crenças e muito mais. E o seu perfil comportamental está totalmente ligado à sua personalidade. Por que está tão ligado à sua personalidade? Valores e crenças aparecem, claro, no nosso cotidiano, nas nossas decisões, mas nada aparece tanto quanto o seu perfil comportamental. Por quê? Porque o seu perfil comportamental é como você faz as coisas, como você reage diante de uma situação, como você reage diante de um estímulo. E o como está presente em tudo o que a gente faz. Como eu me visto, como eu me relaciono, como eu pratico uma atividade, como eu faço as coisas que vêm até mim, como que eu reajo diante de um sentimento, de uma pessoa que fala alguma coisa para mim. Ou seja, o perfil comportamental é o como. Quando a gente fala de valores, é o porquê, né? Como eu trabalho? Se eu falar de valores, é porque eu escolhi essa profissão. E é importante entender o como, porque muitas coisas que você faz, e a maioria das pessoas faz, na verdade, todas as pessoas fazem, está ligado ao como. Se alguém der um estímulo para mim, estou eu e o Flávio numa sala, até para ficar mais claro para vocês. Estou eu, o Flávio e a Maria, né? 3 pessoas. E alguém dá um estímulo, a probabilidade do Flávio reagir de um jeito, eu reagir de outro e a Maria reagir de outro é muito grande. Por quê? Por conta do nosso perfil comportamental. E é sobre isso que a gente vai discorrer aqui, mas é para ficar claro. O perfil comportamental é o como. Isso. E o que é legal também é que no último webinar a gente trouxe o aspecto da neurociência, né? E se você juntar essa questão do seu comportamento com o que você pode tirar de melhor do seu cérebro, eu acho que é uma arma infalível, né, Tiago? O que acontece muitas vezes, Flávio, é que pelo fato da gente não... Você abriu muito bem a nossa live aqui, trazendo o conceito, né, de autodesenvolvimento, autoconhecimento. Muitas vezes, a grande maioria das pessoas tem muita dificuldade, talvez seja a maior dificuldade, de falar sobre si mesmo. Isso é fato, porque quando a gente pergunta, por exemplo, para um entrevistado, né, um candidato que está passando por um processo seletivo, fala sobre você agora. A pessoa fala, sobre mim? Parece que eu estou pedindo para ela falar de alguém muito longe. Mas por quê? Por essa falta de busca do autoconhecimento. Se eu sei qual é o meu perfil comportamental, que existe um padrão, né, para cada perfil, e a gente vai falar sobre isso, você vai se identificar e falar assim, eu me encaixo aqui. Só que ao invés de só ficar julgando o que eu acho que eu sou, ou tenho clareza do que eu sou, a gente consegue aplicar um teste que a gente consegue dizer exatamente quem é você, né? Mas é exatamente isso, Fábio. Se eu tenho clareza sobre quem eu sou e a minha mentalidade está relacionada a isso, né? O que eu vou fazer, qual é a minha busca, o que eu gosto de fazer, eu potencializo muito mais todas as esferas da minha vida. Meus relacionamentos, meu trabalho, a minha vida cotidiana, porque eu sei exatamente quais são os meus defeitos e as minhas qualidades. Maravilha. Já vou começar. Olha, o Luiz chegou, hein, Luiz? Seja muito bem-vindo. Eu vou começar fazendo uma provocação lá na sala de bate-papo. Eu vou pedir para vocês colocarem aí uma reflexão sincera de vocês. Você se conhece? Se você se conhece, o quanto você se conhece?
Você sabe quais são as suas características, as suas potencialidades, quais são os seus pontos fortes, os seus pontos de crescimento, os seus pontos de melhoria, ou seja, e o quanto você é capaz de se adaptar em situações. E eu acho que agora o Thiago pode entrar especificamente na questão da análise de perfil, exatamente para as pessoas irem, conforme elas forem respondendo, já entendendo mais ou menos como que isso funciona para cada pessoa. Perfeito, Thiago? Perfeito, Então vamos. ótimo. Ó, tô aqui acompanhando o pessoal na sala de bate-papo. Eu quero ver quem que se conhece aqui, hein? Então tá bom. Bom, para a gente falar de perfil comportamental, eu quero voltar um pouquinho na história lá, 300 anos antes de Cristo, quando Hipócrates, né, dito pai da medicina, criou a teoria dos humores. O que o Hipócrates descobriu? Ele percebeu, né, e cada cliente, vamos falar assim, né, cada paciente dele que chegava lá, talvez no consultório dele, reagia de uma forma. Então, por exemplo, chegava alguém de manhã e falava assim, Hipócrates, eu estou com dor de cabeça. E ele falava, ok, fazia lá um elixir, entregava para a pessoa ia embora. No mesmo dia chegava alguém e falava, Hipócrates do céu, que dor de cabeça, nossa, eu não dormi essa noite. E ele ia lá, fazia o elixir do mesmo jeito. Então, e eu fico imaginando o que ele pensou depois que ele teve essa situação. Ele falou, poxa, se a patologia era a mesma, a dor era a mesma, por que cada um me explicou de um jeito? E ele começou a estudar o comportamento das pessoas. E foi aí que nasceu a teoria dos humores, né? Essa brincadeira que eu fiz aqui da dor de cabeça, é claro que eu que criei, mas eu imagino que tenha sido a partir de situações como essa. E o que ele percebeu? E o que ele definiu? Que quanto mais fluido corpóreo eu tinha no meu corpo, maior era a minha tendência a um determinado humor. E ele percebeu o seguinte, quem tinha muita bile negra, como fluido corpóreo, muito que eu quero dizer, em demasia, ele dizia que era um melancólico. Quem tinha muita bile amarela, ele dizia que era um colérico. Quem tinha muito sangue, era um sanguíneo. E quem tinha muita fleuma, era um fleumático. E aí ele definiu a teoria dos humores. O que ele fez? Ele definiu os humanos em 4 perfis, em 4 características. Fleumáticos, coléricos, sanguíneos e... Nossa, fugiu a palavra aqui. Coléricos, fleumáticos, sanguíneos e... Analíticos? Melancólicos. Melancólicos. Lá no... E a partir disso se surgiu uma teoria nova, que é o que dá base para tudo que a gente faz hoje. Cláudio Galeno, que foi um médico romano que veio depois de Hipócrates, utilizou a mesma teoria e manteve essa mesma linha, de mostrar que as pessoas, diante de uma situação, reagiam de forma diferente. Muitos anos depois, né, 2.500 anos depois, veio William Marston e criou a teoria DISC. E a teoria DISC é a mais utilizada no mundo. E ele, da mesma forma, classificou as pessoas, os seres humanos normais, as pessoas normais, em quatro categorias: dominantes, influentes, estáveis e conformes. Por que ele percebeu isso? Ele dava aula em Harvard e ele percebeu que cada aluna reagia de uma forma diferente a cada situação que ele impunha. E aí ele começou a pensar, poxa vida, não somos todos iguais, por que reagimos de forma diferente? Por que tem gente que fica muito feliz quando eu dou determinada aula e tem gente que fica triste? Por que tem gente que fica muito chateado quando eu dou uma nota e tem gente que nem liga? O que ele fez? Ele nos classificou como em categorias. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós somos seres únicos e irrepetíveis. Cada um tem a sua mistura, né? Santo Agostinho também versou muito sobre temperamentos e ele falava que nós somos uma compleição, ou seja, uma mistura dos 4 temperamentos, uma mistura dos 4 perfis. Mas como assim uma mistura, Thiago? Então como que eu defino o que é o Flávio e o que é o Thiago? Nós nascemos com um temperamento. Herdamos geneticamente ou colérico, ou fleumático, ou sanguíneo, ou melancólico. Um dos 4. Você nasceu e herdou do pai, da mãe, da avó, de alguém. Porém, com o passar dos anos, nós vamos nos adaptando. Nós vamos incluindo as qualidades e defeitos dos outros perfis da gente. Porém, o meu natural sempre vai falar mais alto. Apesar de sermos únicos e irrepetíveis, pertencemos a um grupo. Como assim um grupo, Thiago? O grupo dos coléricos. Quem são os coléricos?
aquelas pessoas mais mandonas, né? Aquelas pessoas que querem tudo para ontem, que andam rápido, que falam o que vem na boca. Tem esse grupo. Quem não conhece pessoas assim? Tem o grupo dos sanguíneos, aquelas pessoas mais alegres, mais divertidas, mais extrovertidas, mais otimistas, que gostam de falar, né? Que gostam de afeto. É o grupo dos sanguíneos. E tem o grupo dos filomáticos, aquelas pessoas mais quietas, mais tranquilas, mais amenas, sempre naquele tom de voz mais tranquilo, né? Pessoas que transmitem até uma certa timidez, bem quietinhas. E tem o grupo dos melancólicos, que são aquelas pessoas mais frias, mais racionais, mais pé no chão, né? O que a gente chama muitas vezes de chato ou de crica. Vocês percebem que, se vocês olharem para os seus amigos ao redor de vocês, para a sua família, cada um pertence a um desses grupos? Porém, esse é o nosso natural. Mas, como eu disse, conforme a gente vai crescendo e se adaptando aos ambientes, a gente vai trazendo os outros perfis para dentro do nosso comportamento. Mas o nosso natural sempre vai estar lá. E quando o Marston percebeu isso, ele escreveu um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. O que ele definiu? Que nós pertencemos a um grupo, porém o meu natural está lá e eu me adapto aos outros perfis. Até para entrar nas características aqui, o Flávio já deu essa abertura. Quem é o dominante? Que lá atrás, nos temperamentos, era o colérico. Dominante é aquela pessoa, como eu já disse, que é tudo para ontem, fala o que vem na ponta da língua, né? São arrojados, são destemidos, porque o foco deles está no desafio, o foco deles está no resultado. E muitas vezes, para chegar no resultado que eles querem, na maioria das vezes, eles não ligam para as pessoas, porque eles são muito egocêntricos, né? Egoístas, eles olham muito para eles, o eu. A palavra de ordem de um dominante, de um colérico, é o eu. Mas eu fiz, mas eu estou fazendo. Mas se não fosse eu, aqui nada ia para frente. Porque ele é muito focado no resultado. E pelo fato dele realmente ser uma pessoa muito arrojada, ser fácil para distribuir tarefa, uma pessoa que tem uma dominância natural, ele acha que é melhor que as pessoas. E ele faz do jeito dele. É aquela pessoa que entra numa briga e se a última palavra não for a dele, não é conversa, tem que ser a dele. A decisão tem que ser dele. Eles são muito... gostam muito de centralizar decisões. Né? Ah, Thiago, então quer dizer que o dominante só tem defeito? Não, tem muitas qualidades, muitas qualidades. Ninguém tem a visão que tem um dominante, que tem um colérico. Ninguém tem essa visão. Ele enxerga coisa que nenhum outro perfil enxerga. Ele chega numa sala vazia, ele já consegue enxergar a mesa onde vai ficar, a cadeira, já consegue ver as pessoas trabalhando. E pelo fato de ele ter essa vantagem diante dos outros perfis, por isso que ele acha que todo mundo é lerdo. Porque ele pensa muito rápido. Ele reage muito rápido. Né? Um ponto fortíssimo dele é a visão. E um ponto a desenvolver desse perfil é o egoísmo, é a falta de humildade, é a falta de bondade, muitas vezes. Tiago, eu me identifico com esse perfil, mas eu não sou assim, eu não tenho essa característica. Que bom, porque a nossa busca, e aí a grande maravilha de reconhecer o seu perfil comportamental, é que você pode mudar. Mas o grande problema é que a maioria das pessoas não sabe qual é o seu perfil e não sabe nem o que precisa mudar. E aí vai vivendo, brigando, discutindo, briga aqui, briga ali, tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de fazer algumas coisas pelo outro, porque está olhando só para si. Esse é o dominante. E quando você diz, eu não tenho essa característica, né, esse ponto a desenvolver, ótimo, sinal que você já ultrapassou o limite desse defeito. Vou falar defeito mesmo porque é um defeito. Você já não tem mais esse defeito do dominante. Quem é o influente, né, que é o sanguíneo lá de Hipócrates, que é na teoria do Marston a gente chama de influente, que é o comunicador na teoria que a gente utiliza aqui, eu e o Flávio. É aquela pessoa alegre, otimista, que gosta de falar, que gosta de muita gente por perto, né? É muito afetuoso, tem muita dificuldade de dizer não, gosta muito de liberdade, né? É fácil de fazer amizade, é muito sociável, se dá bem com todo mundo. Inclusive pela dificuldade dele de dizer não, porque ele quer agradar todo mundo para que todo mundo goste dele. Quais são os pontos positivos? Otimistas, né? Se gostam de liberdade, são muito sociáveis. E os pontos a desenvolver? São desorganizados, chegam atrasados, né? Começam e não terminam. Mas é um perfil maravilhoso também, com seus defeitos e suas qualidades. Um ponto tem que ficar claro aqui.
Não tem perfil melhor que o outro. Ah, Thiago, eu queria ser esse perfil. Não. Aceitar-se com o perfil que tem é o melhor ponto, porque você vai desenvolver, maximizar seus pontos fortes e minimizar seus defeitos. E para isso a gente consegue olhar por meio do relatório que a gente consegue extrair de algumas perguntas que a gente faz para vocês. O terceiro perfil, lá em Hipócrates, né, lá na teoria dos humores, nos temperamentos, é o fleumático. O fleumático é o que tinha muita fleuma no corpo, que aqui a gente chama de estável na teoria do DISC, e na nossa teoria a gente chama de planejador. Quem é o planejador? O planejador é aquela pessoa mais tranquila, mais calma, que gosta de processos, tudo como, quando, de que forma, que pensa de uma forma mais lenta, que gosta de previsibilidade, gosta de segurança. São maravilhosos para se conviver, porque não existe um temperamento, um perfil comportamental mais humanizado que o planejador. Ele genuinamente se preocupa com as pessoas. A palavra de ordem de um planejador, que é o estável, é vamos fazer juntos, é fazer com o outro. Pontos fortes, super organizados, leais, fiéis. Pontos a desenvolver, inseguros, gostam de zona de conforto, não se posicionam. E aí, quando eu sei quais são esses pontos a desenvolver, é o momento que eu começo a melhorar o meu perfil. Não é nem melhorar, a desenvolver o meu perfil. Tenho certeza que muita gente convive com planejadores e o que vem na boca é sempre julgar, né? O lerdo, devagar, meu Deus, tudo tem que explicar. E por fim, o último perfil é o analista, que lá nos temperamentos a gente chamava de melancólico. Por que melancólico? Por que analista? Porque são pessoas mais racionais, pessoas mais pé no chão, gostam de números, gostam de dados. Muito racionais. Dificilmente você vai ver um analista gargalhando, abraçando alguém. Por quê? Porque ele vai muito para a linha da tarefa. Ele gosta de fazer as coisas. E para fazer as coisas ele precisa de muita informação. Ele precisa ter essas informações em mãos para tomar qualquer decisão. É aquela pessoa que você chega todo animado, falando, olha, tem uma ideia, um projeto, e fala assim, vai dar errado. Aí você fala, nossa, que chato. Mas daí ele te aponta, ó, porque você não previu isso, isso e isso. Aí você fala, não é que ele tem razão? Por quê? Pelo fato dele ser muito racional, ele consegue olhar para as coisas de uma forma diferente. Mas são pessoas extremamente trabalhadoras, porque são focadas na tarefa, como pontos fortes, são ótimas com números, com planilhas, com cálculos, enfim. E como os pontos a desenvolver? Melancolia. São muito pessimistas, desconfiados, ou seja, todos os perfis, não tem bom, não tem ruim, tem perfil comportamental. Aí você pode dizer assim, Thiago, mas eu tenho um pouquinho disso e um pouquinho daquilo. É exatamente isso. O que é o ideal? Você descobrir qual é o seu natural, o qual você herdou geneticamente, e depois você pode ter clareza e certeza que os outros você vai adaptando. Mas descobrindo o seu natural, você consegue desenvolver melhor o seu natural e os outros pontos também depois. Porque qual que é a busca, né? É quase impossível, na verdade é impossível você ter um equilíbrio completo dos quatro perfis no seu comportamento. Muito difícil. A gente tem um relatório que a gente tem lá um percentual de 100%. Ah, você é 20% esse, 25% esse, 22% esse e 28% o outro. A gente consegue decifrar isso. Mas o que é importante dessa live de hoje? É você tentar decifrar, já pelos 4 perfis que eu passei aqui, qual é o seu natural. Esse é o primeiro caminho. Também já provoquei aqui na sala de bate-papo, já coloquei, quem é você? Executor, comunicador, planejador ou analista, né? Mas uma coisa que você falou que é muito legal, e nas análises que eu tenho feito, a gente tem falado sobre isso, é ter a certeza de duas coisas, como você mesmo disse, não tem o certo e errado, né? É nos conhecermos e nos adaptarmos, e não é que eu tenho coisas que são ruins, né? Não tem nada que seja ruim. É uma coisa que pode ser melhorada. E são características naturais, né? E de repente, eu posso falar por mim, eu já vejo que muita coisa eu já melhorei. Mas é o que o Thiago falou. O natural, ele está sempre ali, ele não foge daquilo. Mas você tem, né? Inclusive na roda das competências, você tem a possibilidade de trabalhar para que isso melhore, para que você tente o melhor equilíbrio entre as 4, que seria o ideal, não é isso, Thiago? Sim, sim.
Se a gente voltar a falar numa teoria mais filosófica, né? Qual era a busca, né? E ainda deve ser a nossa busca, né? Ser um homem e uma mulher virtuoso, uma mulher virtuosa. E como que eu busco virtudes? Se eu não sei qual virtude eu preciso desenvolver. Porque, por exemplo, se a gente falar de virtude, o colérico, que é o executor aqui na nossa teoria, ele já tem a virtude da audácia natural. Por que eu vou buscar ser mais audacioso? Um colérico, um executor, ele tem que buscar a virtude da humildade, da bondade, né? Um planejador, ele já tem a virtude da humildade, mas ele precisa buscar a virtude da audácia. E o que o Flávio colocou aqui, o que a gente chama de competências, é maravilhoso. Porque você imagina você ir fazer uma entrevista de emprego, ou qualquer coisa que seja, e você saber quais as competências que você precisa desenvolver. Ah, Thiago, mas é fácil desenvolver? Nada é fácil desde que eu não saiba, né? Tudo se torna muito difícil desde que eu não saiba. Mas quando eu sei e tenho conhecimento sobre aquilo, se torna mais fácil, porque eu já sei o caminho. Então, quando a gente faz o relatório, sai lá uma roda de competências. E como que eu desenvolvo uma competência? Por meio de estímulos. Se eu sou estimulado a desenvolver aquela competência diariamente, a probabilidade de, em pouco tempo, eu ter aquela competência desenvolvida é muito grande. Um exemplo simples. Se você não é uma pessoa que gosta de falar em público, porém, na sua empresa, você tem que abrir reunião todo dia. Você é obrigado a abrir reuniões. Você é obrigado a conversar com a mesa. Você é obrigado a expor suas ideias. Mas eu não gosto. Eu odeio. Não eu, tá? Estou dando um exemplo de quem pode se colocar nesse lugar. Eu não gosto de falar em público, não é a minha praia. Isso aqui seria para um comunicador e eu sou um planejador. Mas se eu sou estimulado diariamente a falar em público, na reunião da minha empresa, expor as minhas ideias, eu vou desenvolver a competência da oratória. E isso dá para se fazer em todas as competências que a gente tem na nossa vida. Então, o que o Flávio colocou aqui está perfeito. Eu consigo desenvolver minhas competências. Não tem ruim? Não. Tem pontos fortes e pontos a desenvolver. Pontos a desenvolver a gente pode chamar de defeito. Ah, mas Thiago, defeito é ruim. É ruim enquanto eu não sei, enquanto eu não tenho conhecimento. Depois que eu posso conhecer que isso é um defeito, eu posso melhorar. Exatamente. E agora vamos entrar na questão desses benefícios, né? Qual é o benefício de você ter a sua análise comportamental feita? O que isso pode trazer para a pessoa em si mesmo, né? Vamos começar pela pessoa. Bom, benefícios são inúmeros, né? Porque você começou a nossa live falando sobre autoconhecimento e eu repito aqui, né? Repito novamente sobre a importância de autoconhecimento e de buscar saber quem sou eu. E o primeiro passo é entender qual é o seu perfil comportamental. Quando eu sei qual é o meu perfil comportamental, eu vou dar um exemplo na área corporativa, tá, Flávio? Se eu for fazer uma entrevista, olha que diferença quando a pessoa pergunta para mim quem sou eu e eu saber responder para essa pessoa exatamente quais são meus defeitos, quais são minhas qualidades e no que eu sou bom. E eu dizer assim para o entrevistador, olha, eu sou muito bom tecnicamente, porque estudei para isso, trabalhei, tenho experiência, porém, o meu perfil comportamental está totalmente ligado, está totalmente alinhado e adequado à sua função. Porque você está aqui com uma vaga de vendas e eu tenho um perfil ideal para vendas, porque eu sou um comunicador. O comunicador é extrovertido, ele é sociável, ele gosta de falar, ele é inteligente, ele gosta de trazer informações, ele é ótimo para abrir portas, e esse é o meu perfil. Olha a diferença que isso traz para a sua entrevista de emprego. Outro exemplo, vou trazer aqui o caso do Flávio. Flávio é professor de inglês. E eu sei, como comunicador que sou, que se eu começar a fazer um curso com o Flávio, a probabilidade de eu parar no meio do caminho é muito grande. Porque o comunicador tem essa característica, começar e parar, começar e parar. Por quê? O defeito dominante de um comunicador é a distração. Tudo distrai ele. Hoje eu quero fazer inglês. Amanhã eu quero fazer espanhol. Depois de amanhã eu quero fazer natação. E se eu sei que isso é uma característica que atrapalha a minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou buscar a competência de perenidade, de continuar, de ser o quê? De ser uma pessoa que seja desenvolvida pelo trabalho, que continua o que começa. Eu vou buscar essa virtude. Mas quando eu não sei, eu vou sempre falar assim, eu começo as coisas não param, não sei o que acontece. Então, olha só a vantagem e os benefícios que você tem de saber qual é o seu perfil comportamental. Porque você sabe no que você realmente é bom e você sabe no que você não é tão bom. E o que eu vou buscar?
desenvolver essas características, essas competências que eu já percebi, e não só percepção, que eu tenho certeza e clareza, porque eu fiz uma análise de perfil e eu tenho certeza que aqueles são os meus defeitos. E eu vou buscar isso. Trago para a esfera pessoal, Flávio. Se eu sei qual é o meu perfil comportamental dentro da minha casa, e eu sei, por exemplo, qual que é o perfil comportamental da minha esposa, ou do meu filho, ou da minha irmã, do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, eu vou deixar de fazer uma coisa que é comum em qualquer relação. E aí o grande benefício de você saber o seu perfil comportamental e entender sobre os outros perfis. Eu vou deixar de julgar. Porque qualquer relação, qualquer relacionamento, seja com meu professor de inglês, seja com meu pai, com a minha mãe, com os colegas de trabalho, primeiro ato, primeiro estágio que a gente comete é julgar. Mas é um julgamento aberto que eu falo? Não, é um julgamento que fica interno e aquilo acaba acumulando um problema para mim. Porque eu fico assim, mas como esse Flávio é lerdo? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Porque a tendência que eu queira fazer, que eu queira que o Flávio faça igual a mim as coisas. Pô, eu sou rápido, mas o Flávio é lerdo. Ô, Mas se Tiago, eu entendo... Oi. e tem aquela coisa do executor também, né? Que o cara tá tentando explicar para ele fala, não, 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 vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Ou aquele cara que não deixa, o comunicador que não deixa o cara terminar a frase. Então, e isso eu falo porque eu sou comunicador, tá? O meu natural é o comunicador, e é uma coisa que eu tive que desenvolver, porque é natural. A pessoa tá na metade da frase, você já sabe o que ela vai falar. E aí você quer terminar a frase para ela. A ansiedade do comunicador em falar é tão grande que ele não espera, né? Ele fica ansioso. Sabe aquela pessoa que você está conversando, ele está assim, ó, uma ansiedade para falar. E aí, nesse caso que o Flávio acabou de colocar, e volto para os estágios, né? O primeiro estágio que a gente tem é julgar. Mas se eu sei qual que é o meu perfil e entendo o perfil do outro, aí a gente entra num quadrante aqui que é maravilhoso. Eu paro de julgar e passo a entender. Ah, o Flávio não é um falador. O Flávio é um comunicador. Ele gosta das coisas desse jeito. Ele gosta de surpresa. Ele gosta de se expressar. Eu entendo ele. Eu não sou igual a ele, mas eu entendo. Terceiro estágio é respeitar. Ele faz do jeito dele, eu faço do meu. E eu o respeito por isso. E o quarto estágio, mais importante desses quatro, quando eu deixo de julgar, é valorizar. Porque quando eu passo a valorizar as pessoas que estão próximo de mim e deixo de julgar, é a hora que eu começo a mudar o meu perfil comportamental. Porque o que eu julgo no outro, Flávio, é o que falta em mim. Você pode ter certeza que quem te julga, o Flávio fala demais, caramba, ele tem muita vontade de ter parte do que você tem, que é falar, se expressar. Mas ele não aceita isso porque ele não sabe. E aí é melhor julgar. E é comum isso. E aqui não é um julgamento meu. Aqui, na verdade, é uma abertura para você se entender. Quem será que eu estou julgando na minha vida? Será que é o meu chefe? É o meu irmão, meu pai, minha mãe? E se eu deixar de julgar e passar a valorizar a forma como ele faz as coisas? Você pode ter certeza que você vai se tornar uma pessoa melhor quando você passa a valorizar o outro. Com certeza. E falando agora, aonde essa análise de perfil ela é aplicada, né? O porquê se aplica a análise de perfil? O porquê acho que já está bem claro, né? Precisa-se desse autoconhecimento, de entender-se, mas aonde que ela é aplicada? Você fala o aonde, em qual Em esfera, que onde... circunstâncias isso? Ah, eu como especialista sou suspeito para falar. Eu aplicaria perfil comportamental em todas as pessoas, né? Na família, na escola, no trabalho, mas onde comumente é aplicado? Principalmente em processos seletivos, porque as empresas já estão acordando que se contrata pessoas e não se contrata currículos, e empresas que já acordaram para isso já têm uma gestão de forma diferente, porque a gente coloca a pessoa certa no lugar certo. Hoje já tem escolas aplicando em alunos do ensino médio, porque imagina um professor que tem essa clareza e ele deixa de julgar os alunos, porque não tem o bagunceiro, o mandão, o nerd e o quietinho. Tem o planejador, o comunicador, o executor e o analista. E quando eu tenho essa teoria muito clara para mim, o que acontece? Eu consigo falar a linguagem dos quatro perfis. A probabilidade de eu conseguir influenciar aquela pessoa, e influenciar para o bem sempre, claro, trazer, ela a fazer o que a gente quer que ela faça, né? Sempre para o bem, claro, conseguir trazer, extrair as ideias das pessoas, extrair o melhor delas, falando a linguagem delas,
é muito melhor. Mas hoje é aplicado principalmente, Flávio, no mundo corporativo, em processos seletivos, escolas já estão começando a aplicar também, coach utiliza muito para fazer as suas sessões, porque se eu reconheço qual é o perfil do meu coach, eu saio anos-luz na frente, porque eu vou entregar tarefa para ele. E aqui, no seu caso, eu acho maravilhoso, né? A ideia que você trouxe de aplicar isso nos seus alunos, porque você vai fazer uma aula preparada para o perfil comportamental daquele aluno. Porque, por exemplo, o exemplo que eu dei, né? Eu sou comunicador. O Flávio é meu professor de inglês. Se ele já sabe qual que é o meu perfil, você acha que ele vai preparar uma aula para mim cheio de tarefa, cheio de escrita, de redação? Vai dar 2 dias e eu vou pular fora da consultoria do Flávio. Mas como o Flávio sabe que eu sou um comunicador, o que ele vai fazer? Ele vai me fazer viajar, sonhar. Thiago, imagina você lá na Disney falando inglês, tendo pessoas próximas de você e você podendo se comunicar com elas. Essa é a linguagem de um comunicador. Fazer ele olhar, ele imaginar, ele sonhar quando ele vai falar inglês. E vai preparar aulas mais dinâmicas, né? Aulas mais sem muito material didático. Na verdade, vamos viajar um dia aqui, Thiago, a gente vai falar inglês aqui num lugar, que é num jardim. Ó. Aquilo ali é flor. Imagina. E se é um analista, a aula vai ser preparada para um analista, com informações, com apostila, com dados. Ou seja, se a gente entende onde a gente pode encaixar o perfil comportamental para reconhecer pessoas, e o que eu diria, Flávio, onde existe relação humana, pode ser feita análise de perfil. Porque somos pessoas e precisamos de relacionamento. Somos seres sociais e precisamos nos relacionar. E quando eu reconheço qual é o meu perfil e sei o do outro, isso se torna muito mais fácil. E para a gente fechar essa ideia, né, eu vou trazer aqui um testemunho do João Batista. Você lembra muito bem dele, ele esteve com a gente no 3º webinar, ele vem acompanhando a gente, ele não está hoje com a gente aqui porque ele está trabalhando, mas a gente conversou bastante essa semana, e ele deixou um testemunho do que foi ter feito a análise comportamental, como que ele se sentiu. E o que é muito legal, vocês vão notar que é extremamente espontâneo, é uma coisa proposital, e você já nota o perfil comportamental dele no próprio testemunho. Vamos lá? A análise comportamental para mim foi bacana, eu achei interessante. E assim, eu achei interessante porque me dá a conhecer melhor do que eu sou e do que eu preciso melhorar. Foi interessante por quê? Porque dá a conhecer aqui como você age, como você toma suas iniciativas, suas atitudes. Então é interessante. Uma paginação de tudo aqui que ocorreu, que o Flávio abordou para mim, fez comigo, foi bacana, foi legal. Isso me mostra, dentro desse análise comportamental que a gente fez com o Flávio, mostra que a gente pode cada dia melhorar mais, que a gente pode estar interagindo melhor, entendendo melhor como funcionam as coisas. Isso é bacana, isso é legal, e eu agradeço por esta oportunidade de estar com o Flávio, aprendendo mais cada dia, e que todos tenham a mesma experiência que eu tive, de se dar a conhecer melhor fazendo essa análise. E aí, Thiago, você conseguiu ouvir? Estava bem baixo, Flávio, mas você que fez a devolutiva dele, né? Eu enviei a análise. E aí, qual que é o perfil dele? Então, ele é um planejador analista, né? E é bem esse jeitão dele mesmo, calmo, tranquilo, falador, pensa, né? Você vai conversar com ele e pensa, então isso tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, eu acho que é assim. Mas uma coisa que me chamou muita atenção na análise dele foi exatamente essa proximidade, principalmente na roda das competências, mostrou uma proximidade muito grande entre os quatro níveis, né? E isso mostra que ele é uma pessoa extremamente diferenciada. A gente conversou, né, sobre a questão do estresse, sobre o momento dele, para entender se isso tinha alguma influência no teste, mas parece que ele tem um perfil assim bastante bem completo. Eu gostei bastante, foi uma experiência legal para mim também, tá? Foi muito legal. Foi ótimo você falar, que eu não queria julgar, mas o que vocês podem perceber, não só a forma dele falar,
mas até a fisionomia dele, né? Uma fisionomia mais tranquila, fala com um sorriso no rosto, mas de uma forma bem tranquila. Ali você já percebe que é um planejador falando, né? Se fosse um comunicador, ele ia falar, nossa, eu adorei, o que o Flávio fez aqui foi maravilhoso, ia gesticular, ia mostrar a mão. Se fosse uma pessoa mais executora, ia ser mais rápido. Ah, eu gostei muito da devolutiva do Flávio, porque me ajudou nisso. Se fosse um analista, né? Já tá com uma carinha um pouquinho mais para baixo, mais triste e tal. Então, esse é o grande barato do perfil comportamental, que quando a gente entende sobre, o jeito da pessoa falar, você já identifica, sem julgamentos, mas você já consegue identificar. Então, e isso é legal, que nem para nós que nos tornamos analistas, facilita muito a questão da comunicação com as pessoas. Como o Thiago mesmo usa muito esse exemplo, hoje ele ainda não falou, mas ele fala assim, se você vai vender alguma coisa para um comunicador ou para um executor, não adianta você falar das características técnicas do produto, o que o produto faz. Ele quer saber o benefício que ele vai ter, o que é bom e pronto, não é isso, Thiago? E Exatamente. já o executor, ele quer saber por que da cor daquele produto. A gente ter clareza sobre o perfil comportamental das pessoas nos ajuda em todas as esferas, né? Principalmente relação. Vendas nada mais é do que se relacionar, né? Então, como que um comunicador gosta de comprar? Ele gosta de ver o produto, de pensar já na usabilidade, como que ele vai fazer. Então, você pode vender para ele fazendo ele pensar utilizando. Um executor não, ele quer saber o resultado que aquilo vai dar. Qual o resultado que isso vai me dar? Serve para quê? Se é um analista, ele vai querer saber quais são as características, ele vai querer ver o manual, ele vai saber quais são as peças, isso e aquilo. E um planejador, você vai ter que explicar para ele de uma forma assim, como, quando, de que forma, de uma maneira mais abrangente. Então é interessante para quem é vendedor ou se relaciona com uma pessoa saber o perfil comportamental. Exatamente. Agora nós vamos entrar na segunda parte do nosso encontro de hoje, que é exatamente algumas coisas que você já pontuou na nossa conversa, que é o uso da análise comportamental para o resultado que as pessoas buscam em segundo idioma. Tá claro nos 5 primeiros webinars e no segundo webinar que a gente mostrou os resultados, né, da pesquisa desse ano que nós fizemos, e fora as pesquisas mundiais e feitas no Brasil, as pessoas não têm resultado. E o análise de perfil comportamental, ela pode trazer exatamente esse benefício, essa ajuda para a gente. Tiago, você está aí? Ah, voltou. Ressuscitou. Eu estava te vendo aqui, eu estava te ouvindo, só você que não estava me ouvindo. Ah, tá. Acho que a conexão ela deve ter flexibilizado. Então, e aí a gente entrar. Antes de que eu fale, né, eu gostaria que você falasse um pouco do como você vê esse uso da análise de perfil dentro do nosso processo já comportamental, né, que nós fizemos. Gente, o volume aqui ele tá testando, eu estou deixando ele o máximo possível na qualidade para ele não estourar, tá? Então ele não tá para estourar, mas o volume aqui ele tá ok. Então testa o volume do computador de vocês aí, tá bom? Voltando aqui, dentro do processo, né, dentro desse crescimento desse processo que veio a partir de 2013, 2014, a gente chegou em 2019, no começo de 2019, a essa questão de incluir análise comportamental. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa importância dentro desse processo de aprendizado. Você já pontuou alguma coisa, mas queria que você fosse agora na veia. Tá. O que a gente tem que entender é que, assim, como eu disse, o perfil comportamental está muito ligado ao como. Como eu aprendo? Eu aprendo de um jeito, que sou comunicador, o executor aprende de outro jeito, o analista de um jeito e o planejador de um jeito. Quando o Flávio utiliza análise de perfil no ensino e ele sabe qual é o perfil comportamental, ele está falando a linguagem do aluno. Ou seja, a probabilidade de você conseguir um aprendizado muito mais rápido e mais eficiente no decorrer, quando o seu professor ou a pessoa que está te instruindo sabe qual é o seu perfil comportamental, é muito maior. Porque ele não vai criar um material igual para todo mundo. Porque é o que é comum nas escolas tradicionais. Você chega lá, a aula é a mesma para todo mundo.
Mas quando eu consigo olhar de uma maneira mais pessoal para o meu aluno, e principalmente saber qual é o perfil comportamental, a probabilidade de eu dar continuidade naquele estudo, de eu me adaptar àquela metodologia, né, aquela teoria que o Flávio faz especialmente para o perfil comportamental é muito maior. Porque o Flávio está falando a linguagem do aluno. E fica muito mais fácil. Como eu disse, para o analista ele vai trazer números, ele vai trazer apostila, vai ensinar como que faz. Para um comunicador, não. É muito mais livre, é muito mais aberto, é diferente. E eu fiquei muito feliz quando o Flávio fez a formação e falou de incluir isso no ensino dele, porque eu tenho certeza que qualquer aluno que fizer as aulas do Flávio, porque aí a técnica do Flávio já não preciso nem dizer nada, né? Enfim, mas trazer essa questão da pessoalidade, de olhar para a pessoa pelo perfil dela e conseguir incluir isso na metodologia dele, você pode ter certeza que é sucesso. E foi exatamente isso. Então, o que acontece quando a gente traz o perfil comportamental para o nosso processo comportamental? As nossas aulas elas já eram customizadas, né? Nós fazemos a aula de acordo com o que o cliente precisa, qual é a realidade dele mesmo. E isso ficou ainda muito mais fácil, eu consigo customizar ainda mais dentro de tudo isso que o Thiago já falou. Eu consigo estabelecer um ambiente fora da sala de aula baseado no perfil comportamental dele. Então eu consigo criar estímulos para que ele leve o que ele aprendeu na sala de aula para fora da sala de aula e continue aprendendo todos os dias. Porque o nosso processo, ele diz, não é o quanto você faz em sala de aula, é o que você consegue fazer entre uma aula e outra. É isso que vai te dar o resultado. O quanto você consegue produzir entre uma aula e outra. E quando você entende o perfil da pessoa, isso fica muito mais fácil. A aprendizagem fica muito mais natural, ou seja, ela é mais simples, mais rápida e mais tranquila, né? E também se torna mais agradável, exatamente por todos os exemplos que o Thiago deu. Né? Se eu respeito o perfil daquela pessoa, se eu respeito o modo como ela aprende, vai ser muito mais fácil para ela e ela vai ter prazer. E a gente falou disso no webinar, né, no 5º webinar, no aprendizado, o prazer pelo aprendizado ele tem que estar presente, porque senão ele não cria estímulo. Né? Se não criar estímulo, eu não tenho motivação para continuar. Aí imagina se eu não penso nisso numa pessoa que já é comunicadora. Então aí eu posso botar tudo a perder de vez. E a questão da compreensão dos pontos fortes. Quando fica claro para a pessoa no que ela é boa, a gente vai conversar bastante sobre o que ela precisa desenvolver. Isso falando na parte de desenvolvimento das habilidades de idioma, tá, gente? Então a fala, a escuta, a escrita, a audição. É isso que a gente vai focar bastante. O que ela tem mais facilidade? É isso? Então beleza, isso aqui você vai tranquilo. Agora o que você não tem, nós vamos precisar trabalhar e é o que o Thiago falou. Olhar para as competências e falar, não, aqui eu preciso ser mais resiliente, aqui eu preciso focar mais, aqui, e aí a gente trabalha em cima disso. Perfeito? Nosso processo, ele trabalha dentro da questão do entender, planejar, executar e rever. Entender, planejar, executar e rever. Então, esse entendimento do perfil, ele faz essa revisão e esse alinhamento muito mais tranquilo também. Beleza? Thiago, quer completar com mais alguma coisa? Bom, Flávio, eu acho que a gente conseguiu passar aqui em pouco tempo sobre os perfis comportamentais, né? Que não existe bom ou ruim, existe perfil comportamental. Somos únicos e irrepetíveis. Como eu disse, Santo Agostinho dizia que nós somos uma compleição, né? Uma mistura dos perfis, mas tem que entender qual que é o meu natural, qual que eu trouxe lá. E um exercício lembre-se de você enquanto você era criança. Você era uma criança bagunceira, mais quieta, enfim, ali você já começa a identificar qual que era o seu natural. E se você quiser ter clareza sobre isso, o Flávio faz análise de perfil comportamental, dá devolutiva com maestria. Eu acho indicaria facilmente para qualquer um que está na live aqui fazer análise, procurar o Flávio fazer análise. E claro, para quem tem essa vontade de falar inglês, de melhorar e ter o segundo idioma, eu não tenho dúvida que essa metodologia que o Flávio incluiu no método dele também, né, que é a análise de perfil comportamental, pode ajudar qualquer pessoa. Eu acho que é isso, Flávio. Show. Eu vou... tipo um PDCA. Mais ou menos isso, Luiz, mais ou menos isso.
Eu tenho um segundo vídeo para mostrar aqui. Nós ainda não fizemos, né, o nosso lançamento desse programa, dessa repaginação do programa, né, versão pós-Covid, ou durante Covid e pós-Covid, mas a gente já tem pessoas que têm nos procurado, já tem começado, e eu vou trazer aqui agora o depoimento do Renan. O Renan começou o processo dele, né, o processo comportamental no dia 20 agora de setembro. Ele já está dando um andamento muito legal, a gente tem tido um trabalho bastante legal com ele, e ele trouxe a visão do que foi a análise comportamental e o processo e o planejamento do processo para a execução do programa de idiomas dele, né, em inglês especificamente. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. A análise para mim foi um confronto muito intenso e saber como eu me vejo. Isso foi uma dissociação para mim muito grande, porque você tem um choque de realidade. Foi uma experiência agradável, me tirou da zona de conforto, mas realmente foi agradável porque abriu minha mente, expandiu meu pensamento. A avaliação e do projeto para mim vai ser essencial, vai abrir minha mente, vou focar ao máximo. Depois que eu me conheci um pouco mais da minha análise de perfil, agora o pensamento é outro, como eu falei, vai abrir, expandiu minha mente de que eu me conheci internamente, para mim aceitar em cima dos erros que eu tenho, evoluir e sempre assim, focar agora nesse projeto, no programa de inglês, que eu sei que eu vou conseguir me acarretar mais e focar mais para tentar evoluir o mais rápido possível e me emergir no inglês. Então, esse é o Renan. O Renan, ele é analista, tá? É 100% analista. E foi muito legal, porque na conversa que a gente teve, né, na entrega, no planejamento, entra toda essa coisa que o Thiago falou, da necessidade de entender tudo, de ir nos pormenores. E para vocês terem uma ideia, o vídeo dele nós tivemos que regravar umas 4 vezes e tinha em torno de 6 minutos. Porque ele tem essa necessidade de explicar tudo, contar tudo, né? E foi muito interessante. Eu tive que editar bastante coisa aqui, porque ele queria explicar todo como foi o processo para ele, o entendimento e tudo mais. Foi uma coisa muito legal. E o que eu gostaria de apontar nos dois testemunhos, né? Um foi da análise que o Thiago, inclusive, sorteou no nosso terceiro webinar, e esse do Renan, que já está no processo comportamental, é que eles são extremamente espontâneos. Eles falaram exatamente o que eles quiseram. Vocês podem ver que a visão, o Thiago pode me corrigir muito mais por ser especialista, a visão dele, você vê, ele não tem uma visão de que ele precisa melhorar em pontos, nada. Tem coisa nele que está errada, e é um pouco da visão do analista, não é isso, Thiago? Thiago, você está sem áudio. Desculpe. Agora voltou. Eu não queria ruído durante a sua fala. Perfeito. O analista ele tem a tendência, né, a ser muito autocrítico, né? Tanto é que Hipócrates dizia lá atrás que era um melancólico, aquela pessoa que, meu Deus, acho que isso não vai dar certo, porque ele tem uma visão muito racional das coisas. Então a tendência é que ele seja mais pessimista, que ele não consiga olhar o copo meio cheio, mas sempre meio vazio. E é perfeito aí um analista, claro. E tem aquela coisa, eu ficava falando para ele, olha para a câmera. Eu ficava apontando para ele, olha para a câmera, porque ele tem essa tendência a ficar olhar para baixo, né? Que é a questão da autoestima e tudo mais. Então, já são 2 exemplos que nós tivemos aqui, mas mais ainda para que vocês entendam o quanto isso pode ser útil, para mim, no caso da FLM, o quanto isso é útil para o nosso processo. Tá ok? Agora, Thiago, vamos abrir para as perguntas? Sim. Vamos? Então, gente, quem tiver pergunta, por favor, coloca aí. Enquanto isso, eu já vou pedir para o Thiago para ele monitorar aí as perguntas, 2 minutinhos, que eu vou preparar a surpresa de hoje aqui para a gente já ir adiantando. Pode ser, Thiago?
Perfeito. Então vamos lá, gente. Quem tiver perguntas, aqui não sei se você reparou, Thiago, mas nós tivemos boas contribuições. O Luiz Wagner falou que fez a análise, né? Ainda não fez parece que ainda não teve a devolutiva. Deixa eu colocar, cadê ele aqui? Tô querendo achar, não tô achando. Ah, tá aqui. Que ele fez com a coach, a Dora Machado, mas ele não finalizou a consultoria. Tá, mas ele deve ter tido a devolutiva do aprendizado, né? Da análise dele. Ele também falou, deu uma dica de um livro aqui. Que você falou de um livro, né? E ele disse que tem outro aqui, ó. As emoções, que você falou das emoções, né? Das pessoas normais. E ele fala de Marston, né? Que o livro é Se a Pessoa Certa no Lugar Certo. Ah, esse é do Eduardo Ferraz. A Pessoa Certa no Lugar Certo, do autor Eduardo Ferraz. Ele falou que também é uma leitura boa. Você conhece, Thiago? Não conheço, Flávio. Então, eu também vou dar uma xeretada. E aí, temos perguntas? Ah, ele não recebeu a devolutiva ainda. Ah, foi em junho de 2020. Então, tava recluso ainda, né? Saber por que quando falamos ao público sobre um assunto que dominamos, acho que flui muito bem. Mas quando falamos sobre um assunto que não dominamos, começa a suar as mãos e gaguejar. Isso aí eu acho que não está muito ligado ao perfil comportamental, né? Isso aí é falta de preparo, nos coloca lá uma ansiedade, né? Aí está mais ligado a emoções, né? Isso é comum, porque a tendência é que a gente sempre acha que o outro está achando alguma coisa de mim, né? Aquele sentimento de julgamento. Porque quando eu domino, a probabilidade das pessoas falarem, pô, ele domina esse assunto. E quando eu não domino, aí vem as emoções, né? Aí não está tão ligado ao perfil comportamental com relação às emoções. O Moisés está perguntando aqui se existe algum relatório. Moisés, existe sim, o Flávio faz essa análise, ele manda para você um link e em alguns minutos, menos de 10 minutos, você responde algumas questões que não tem certo ou errado e eles trazem um relatório com mais de 50 informações sobre o seu perfil comportamental. Luiz, por que atualmente está tão forte essa questão de somos contratados pelas habilidades técnicas, mas desligados pelo comportamento? Como estimulamos nossos pontos fortes para que possamos ser mais felizes no trabalho? Perfeito. O que acontece muito, Luiz, primeiro ponto, né? Começa lá atrás. Muitas vezes o adolescente, né, que já está indo ali para a vida adulta, o jovem, vai fazer uma faculdade que o pai determinou, que ele achou que seria melhor para ele, mas ele não percebeu ali o que realmente o faz feliz. Vou dar um exemplo, um comunicador. O comunicador gosta de ser criativo, é uma pessoa aberta, gosta de liberdade. Você imagina um comunicador fazendo engenharia? A probabilidade dele se tornar infeliz na profissão dele é muito grande, porque imagina um comunicador fazendo cálculo, é horrível, né? Mas ele permanece ali, porque assim nós somos criados, né? Você tem que arrumar uma profissão, você tem que ganhar bem, você tem que ter dinheiro, e aí se vai. Chega um dado momento que essa pessoa se forma na faculdade de engenharia, consegue um estágio em engenharia, começa a trabalhar na área da engenharia, e quando ele vai ver, já passou 10 anos, ele só tem experiência na área de engenharia e é um engenheiro frustrado. É isso que a gente fala de se entender primeiro. E na questão das empresas, de contratar pelo currículo e demitir pelo comportamento, o que a gente precisa fazer para desenvolver as pessoas que estão na empresa é olhar para as competências. Eu disse aqui um pouco atrás. Se eu sei quais competências eu preciso desenvolver, eu dou estímulos ou gero estímulos em mim mesmo e desenvolvo aquelas competências. Né? Os líderes que têm essa clareza ajudam muito mais os liderados dele. Então, o Hélio, ele ganhou uma análise completa de consultoria, né? A consultoria de nivelamento de idiomas mais o perfil comportamental. O Moisés vai ganhar o perfil comportamental. Se eu não me engano, o Moisés é do Vale do Paraíba. A gente faz isso online sem o menor problema, tá bom, Moisés? Eu envio para você.
e a Thelma levou o nivelamento da consultoria de idiomas. Perfeito? Então, parabéns a esses três. Deixa eu voltar para cá. Aí. Parabéns a esses três. Eu vou entrar em contato com vocês a partir de segunda-feira para a gente marcar e fazer essa avaliação. E nós vamos lançar uma outra promoção valendo. Vai ser na nossa rede social mesmo e a gente vai manter a promoção que estava lá, só vamos mudar as regras para ficar mais fácil para todos participarem, tá bom? Eu gostaria de agradecer muito ao Thiago. Thiago, não tem como, é a segunda vez que você faz essa contribuição para a gente, né? A gente deixou isso marcado lá que seria em agosto, mas por problema das nossas agendas não conciliou. Mas eu já tinha o conteúdo da neurociência para compartilhar, então também foi legal, porque dá para a gente trabalhar as duas coisas juntas. E eu gostaria de pedir a você, né, que se despedisse, agradecer mais uma vez a sua participação, o seu tempo, que é o seu bem mais precioso, e você dedicou esse tempo para a gente hoje, e desse o seu boa noite para todo mundo. Bom, Flávio, eu que agradeço, é sempre um prazer estar com você, né, meu parceiro aí de vida e também de trabalho, né, a gente já fez algumas coisas juntos, né, e estou sempre à disposição, se você precisar da live, para conversa, enfim, estou à disposição para dividir um pouco do que eu sei sobre perfil comportamental, e agradecer a todos que também doaram o seu tempo aí para estar nessa live buscando um pouquinho mais de autoconhecimento. Se alguém quiser saber um pouco mais e me seguir, thiago.ocanha, meu Instagram, só me seguir lá que sempre tem conteúdo bom. E tem uma novidade boa, talvez em 2 semanas eu comece a criar, a gente vai começar a criar uma série de vídeos lá de como as pessoas funcionam, e aí está relacionado a emoções, sentimentos, inteligência emocional, e claro, perfil comportamental. O Hélio fez uma pergunta aqui de como controlar as emoções, a gente vai ter isso lá no nosso canal, tá bem? Flávio, obrigado mais uma vez, boa noite a todos, estou à disposição. Bom, nós que agradecemos ao Thiago, e agora você fica ligado, hein? Se você gostou desse conteúdo, na semana que vem ele vai estar lá no nosso canal do YouTube, então você compartilha com as pessoas que você gosta, e se você tem mais alguma pergunta, seja para mim, seja para o Thiago, pode entrar em contato diretamente pela FLM e a gente vai encaminhar tudo para o Thiago também, se for o caso, tá bom? O nosso próximo webinar, a gente vai trazer um caso de sucesso para vocês entenderem como que se a gente aplica tudo isso que a gente vem falando nesses 6 webinars que estamos terminando agora, como que você vai obter esse resultado. E esse resultado essa pessoa teve há 10 anos. Então isso é muito legal, porque tudo que a gente criou de novo só veio a contribuir a tornar isso mais possível e mais fácil. Então, nosso próximo webinar, a gente ainda vai divulgar, nós estamos fechando a data, porque depende da data dessa pessoa, que é uma pessoa bastante ocupada, mas ele vai contar o caso dele e como foi esse aprendizado para ele e o resultado desse aprendizado na vida profissional e pessoal dele, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado, uma ótima noite a vocês, nós nos vemos no próximo webinar. Nos siga lá também, FLM no Instagram, FLM no Facebook, lá no LinkedIn. Fique ligado que a gente vai compartilhar todas as informações lá, tá bom? E também quem quiser participar do nosso grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp e no Telegram que a gente também coloca material lá exclusivo. Segunda-feira temos um material exclusivo para colocar lá, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos bem. Uma ótima noite a todos e a gente se vê no próximo webinar. Tchau, tchau.